dia, boa tarde, boa noite. Nem sei. Faz tanto tempo que eu não piso nesse estúdio virtual que eu não sei nem mais o que se diz, né? E hoje a gente tá assim, né? Meio tá solto, sem pauta, se recuperando, né? Final de semestre, todo mundo, né? Mas na verdade a gente até tem uma pauta, né? A gente quer falar do nosso acolhimento, né? Se é que a gente teve isso em algum momento, né? Já tô até confusa. Mas a gente tá aqui para tentar falar sobre o acolhimento durante a nossa gestação de 4, 5, 6 anos para outros na graduação. Cada um com a sua gestação, tá? Não tô aqui para criticar ninguém. Eu pensava que você ia falar de doutorado, tipo 7 anos para doutorado, essas coisas assim. Não, nunca. Antigamente era 8 anos, viu? O quê? O doutorado era 8 anos e mestrado era 4. Tá repreendido, Deus. Não. Não tenho psicológico não pra aguentar, não. 8 não. Mas vou chegar nos 6. Vou chegar nos 6, com certeza. Nossa senhora. Mas fala aí, então, Carol, o que a gente tem... sobre o que a gente vai conversar, assim? Quais são essa delimitação geral do tema, né? Então, nós tínhamos pensado em falar as diferentes situações que passamos no decorrer da nossa vida acadêmica, né? E trazer nossas experiências mesmo, ler o que os nossos ouvintes têm para dizer também, pode digitar, deixar pra gente aí, né? Lá no nosso blog, que é bastante interessante, porque cada pessoa tem uma vivência diferente, teve um grupo de apoio diferente, tivemos histórias diferentes, então mais ou menos a gente vai caminhar por esse caminho que é um pouco de psicologia, voltado com autoajuda, e a gente vai tentar deixar não triste. Não tá triste. Faltando só a mente mais brilhante do Brasil, da podosfera brasileira, se apresentar. Fala aí, Diego. Fala, pessoal. Tô aqui começar com um meme, que baseado no que a Carol falou. O orientador é como um livro, né? Traz muitas perguntas, aí você devolve uma pergunta, nunca te responde. Então isso é um bom orientador, é como um livro. Tem muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Pá! Lancei. Mas você acha que é assim mesmo, Digam? Cara, eu acho que não. Isso aí é uma brincadeira que eu tô fazendo pra... Começando ali, trazer a galera pra refletir, né? Já a minha careca brilhosa, quem não consegue ver que ela reflete, mas eu acho que existem orientadores e orientadores. E aí, no meio acadêmico, assim também existem alunos e alunos. Uma coisa que eu percebi, que eu vejo, por exemplo, é a questão da maturidade, e a gente já conversou em outro podcast, do aluno, né? A maturidade com que ele está encarando aquele percurso acadêmico. Entende? E aí, essa maturidade é a visão que ele tem do próprio trabalho. Mas eu tô filósofo demais porque eu acabei de ler um livro de filosofia pesado e eu tô ainda nas nuvens. Mas é interessante essa questão, porque, veja, vamos debater agora. Eu entrei na faculdade... Pera, Carol, tá esquecendo nada, Carol? Francioli, roda a vinheta, Francioli. A vinheta, Francioli. A Francioli não, sabe, tá todo mundo aqui na ressaca moral. Não, e vocês têm que entender que faz tempo que eu não apareço por aqui. Mas tudo bem, roda a vinheta, Francioli, porque o Jefferson lembrou da vinheta hoje. Hoje eu não fui a mulher da vinheta, hoje foi o homem da vinheta. Voltemos. Então, é interessante que todo mundo bate na mesma tecla da questão da maturidade de quem entra, de como ele vai encarar o futuro profissional e tal. Mas eu pelo menos da minha bolha, eu não vejo ninguém questionando a maturidade dos professores. Sabe? Por quê? Não, porque ele tá ali há muito tempo, ele é muito bom. Cara, tem professor que é extremamente imaturo, que fica competindo com um menino de 16 anos ou uma menina de 16 anos. Eu entrei na universidade, eu tinha 16 anos, sabe? Pertinho de completar 17. E eu achava que a universidade era uma extensão da escola, onde tudo seria bom, o professor ia me ajudar, né? Exceto física e matemática.
Perdão, mas é isso. Mas não era. Não foi uma extensão. Tive professores que se trocaram realmente com aquele aluno e que se trocam, galera. Que se trocam. Ou seja, quando a gente fala em maturidade, será que é porque a gente tem idade, que a gente é maduro dentro de uma universidade? Olha, eu acho que esse negócio de maturidade é um negócio que nem existe, viu? Socorro. O que a gente tem, pô, é a nossa história de vida, pô. Nossa história de formação, né? E nós somos pessoas diferentes. Se existe essa maturidade, nós amadurecemos em tempos diferentes. E hoje, pô, eu me espantei. Quando eu entrei na Federal do Cariri como professor, eu fui dar aula, eu perguntei, pessoal, tem alguém de menor na sala? Levantou a mão a metade da sala. Eu, hã? Gente de menor no ensino superior, que coisa estranha, né? Estava dando aula no curso de administração pública e eu achei estranhíssimo, né? E para mim, essa questão de maturidade com essas pessoas que eram mais jovens não significou nada, né? Conseguimos desenvolver um ótimo trabalho. Muitas vezes as pessoas mais jovens, inclusive, eram as que tomavam as rédeas, né, do que se tinha a fazer, das discussões, né? É uma questão muito variável, muito subjetiva, né? Que leva muito em consideração, como eu disse, a nossa história de vida e formação. Cara, eu acho sim que eu não vou falar cara, porque senão sempre pensar que eu tô falando com o cara, né? Que é o Diego? Que é o Diego. Nós, como você bem falou aí em relação à experiência de vida, os ambientes nos quais nós atuamos ou ocorre a nossa formação, ele também exerce um papel muito forte, né, nisso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é muito comum você ter nas universidades um tipo de tratamento com o aluno, de cuidado com o aluno, que é diferente, mesmo quando a gente está avaliando aí o ensino superior, o tratamento e o cuidado que você tem com esse aluno no ensino superior dos institutos federais. Porque a base do Instituto Federal é uma base de ensino básico. Ele parte do ensino básico, então você tem todo um cuidado que acaba se refletindo também com o aluno do ensino superior. Isso não quer dizer, contudo, que o cuidado é diferente e que o processo de orientação ele seria diferente. Porque uma coisa é você, em sala de aula, tratar o aluno do ensino superior com essa extensão que a Carol comentou aqui antes, né? Aliás, falou um pouco mais no começo, que é uma extensão. Então, nos institutos federais acaba sendo uma extensão, muitas vezes, dependendo também da tradição do instituto, o ensino superior é uma extensão do ensino básico. E aí você tem tratamento muito similar, com muito cuidado, muito próximo. Já o processo de orientação, ele parte muito da experiência que você tem na universidade. Então, o que vai acontecer? Se você teve um orientador que ele esteve muito distante, não orientou em absolutamente nada, é possível que você queira reproduzir a mesma coisa. É possível. Por quê? Porque você vai passar a considerar que o aluno que vai, né, para essa orientação, ele tem essa maturidade, né? Se eu vou usar esse termo, embora eu também concorde com o Jefferson que ela é um termo que a gente precisa ter cuidado, até mesmo conversar depois para ver que termo melhor se aplica, né? Mas você tem essa autonomia, né? Acho que é a palavra. Você tem autonomia para se desenrolar ali no processo como orientando. Então, seja no TCC, seja numa dissertação, seja numa tese. Então, acho que tem muito disso. E aí você, evidentemente, vai ter situações onde você tem orientadores que estão ali puxando a orelha o tempo todo, estão cobrando sempre, e você tem aqueles que, né, são mais relax e que confiam na autonomia, que às vezes o aluno não tem, né? Ele não tem isso desenvolvido. A gente fala muito em conhecer o estudante real. Quem são seus estudantes, quem são suas estudantes, né? E dentro desse processo de orientação,
É fundamental você conhecer as pessoas, conhecer as limitações que elas têm, que somos seres limitados, certo? Então, eu acho que é fundamental essa questão de compreender os limites das pessoas, os limites das instituições. Eu já dei aula em universidade pública, universidade privada, e eu via o enorme salto, o gargalo de diferença que era, né? Eu não tinha como cobrar, eu tinha que estabelecer objetivos educacionais básicos que as turmas que estavam estudando os mesmos conteúdos em instituições diferentes tinham que atingir. E o que viesse a partir disso, né, eram apenas ganhos. Né? E muitas vezes no ensino particular eu tinha que ficar no básico, né? Fazer o básico bem feito. Enquanto no ensino público, não, a gente conseguia adentrar um pouco mais, aprofundar e especializar um pouco mais as discussões. Então, o que acontece? Né? Até o tipo de instituição é uma determinação que influencia a relação educacional. Né? Então, tudo isso a gente leva em consideração para entender quem são estudantes reais. E muitas vezes a gente acaba demorando 2, 3 meses, isso é normal, né? Para entender, poxa, essa pessoa é assim, aqui trabalha melhor assim, para entender a turma no geral, né? Para entender os conflitos, as contradições que existem dentro das turmas, quiçá em questões de orientação, né? Que a gente é necessário que nós, as orientações que eu tive até hoje, né, como orientador no caso, né, eu conhecia muito bem as pessoas, né? Eu tinha essa sorte de conhecer muito bem as pessoas, e eu digo sorte porque eu não orientei pessoas que não eram minhas amigas. Geralmente as pessoas que vinham me procurar tinham sido minhas colegas de turma, né? Então elas estavam terminando a graduação, eu fiz 2 graduações, eu estava terminando a graduação de administração pública, se bem que eu não terminei a de administração pública, que eu passei no mestrado, né? Eu quase terminei, aí no processo do mestrado eu me tornei professor da minha turma. E muita dessa galera que já me conhecia, sabia como eu trabalhava, veio me procurar porque queria fazer seu TCC. Então, eu tinha essa sorte de conhecer as pessoas. E as pessoas que eu não conhecia, eu acabei utilizando testes, fazendo pesquisa com elas, para entender quem são essas pessoas. E aí sim, poder ofertar, né, o melhor tipo de orientação possível dentro das minhas possibilidades, ofertar o melhor tipo de aula possível dentro das minhas possibilidades. Então, eu acho muito variável essa questão. Diegão, não sei se você quer falar alguma coisa, ou a Carol, mas eu queria só... tá, então fala aí, daí eu faço a pergunta. Tá. Eu acho que o Jefferson acabou de falar ilustra bem o que eu quis dizer com maturidade, né? Essa preocupação que o Jefferson tem com os seus alunos, para mim, maturidade é isso, né? É ter passado um tempo na sua própria construção e agora entrega o melhor. Então, por exemplo, às vezes, maturidade não quer dizer tempo, porque você pode pegar um professor que esteja 20 anos dando aula e não tem essa preocupação com os alunos. Então, essa, para mim, seria a definição de maturidade dentro daquilo que eu falei, tanto de professores quanto de alunos, né? Então, a definição que eu daria, maturidade, é um conhecimento de si e um conhecimento do seu trabalho, seja como professor, seja como aluno. E aí eu acho que o exato contrário, Diegão, é aquele professor, e eu vou dizer professor no masculino mesmo, que é o caso que eu tenho, que se vangloria de reprovei 48 numa turma de 50. Isso é maturidade. Esse aí é o moleque. Imaturo. Né? Esse aí é o pivete. É o pivete. Tá ligado? É a pessoa que tá na universidade perdida. Porque ela não entende que reprovar 48 de 50 é sua derrota pessoal. Você prova sua incompetência em tal nível que você reprovou 96% de uma turma, quando, na verdade, seu objetivo era ensinar as pessoas. Essa pessoa não devia nem estar na universidade. Né? Talvez no pet shop ela poderia estar como cliente. Então, é isso. Então, acho que é exatamente isso que você falou, que eram as definições de maturidade que eu tinha. Um conhecimento de si, do seu trabalho, né?
E aí do seu trabalho enquanto professor e do seu trabalho enquanto aluno. Então, o que é um aluno imaturo para mim, na minha concepção? É aquele que está ali na faculdade, você passa as atividades que são desenvolvimento e não está nem aí para nada, ou então chega aquela disciplina, isso aí não serve para nada, só vou cumprir crédito, ou escolhe disciplinas porque eu dei uma disciplina para biologia e enfermagem que era ecologia da saúde e o pessoal se inscrevia só porque era uma coisa, era menos teórica, né? E era mais diálogo, conversa, e o pessoal estava lá literalmente para cumprir crédito, entendeu? Então isso para mim denota a definição de maturidade. Nossa, disciplina de cumprir crédito, Diego. Olha, quem não teve disciplina, fala, eita, esse professor aqui, essa professora vai dar essa disciplina aqui. Eita, é o crédito que eu tava precisando para me informar. Exatamente. Por que só a Carol não deu risada? Por que só a Carol não deu risada? Porque ela tem maturidade e ela nunca procurou uma disciplina só para cumprir crédito. Não, eu tava tentando me manter sério, porque eu fico pensando, por que a gente procura uma disciplina para cumprir crédito? Eu fiz isso no fim. Porque a regra diz que você tem que ter o crédito, brother. Não, então, mas no fim da graduação eu fiz isso, acredita? Foi o único momento que eu fiz isso, sabe por quê? Eu tava tão cansada, tão saturada de tentar. Eu queria muito uma disciplina, olha, tinha uma disciplina que eu queria muito, minha gente, no fim da graduação, mas eu queria num grau, que eu me frustrei no mesmo grau que eu queria. Porque o professor que pegou ela, que me incomoda bastante, é que o professor ele toma pra si aquela disciplina e outra pessoa só vai dar depois que ele morre. Amém. Ah, não, aí mas não. Eurocentrismo puro. Não, mas eurocentrismo puro, isso aí. Não, mas aí eu vou ter que falar depois. Eu vou botar aqui uma marcaçãozinha, porque às vezes não é bem uma questão de eu vou pegar essa disciplina porque eu quero. Não, existem casos e casos. Nesse caso era porque ele queria mesmo. Porque tinha outra pessoa com uma competência. Não vou dizer isso não. Com uma competência, né? Com uma competência, ponto. Só precisa ter a competência, ponto. Não é maior nem menor, ele tem competência. O que implica que o outro, pois é, né? Vocês entenderam, pessoal, estão vendo aí. Olha o que é que dá gravar sem pauta, olha o que é que sai. Então. Sem script, eu não tenho um scriptzinho. Não, mas lascou-se. Eu queria super. Então, quando eu disse, fulano tá com a disciplina, eu disse, que massa, disseram que ele é muito bom. E minha amiga foi pagar. Vou pagar pra terminar logo. Show. Bicho, ela disse, não paga não, Carol. É pior do que a disciplina obrigatória e ainda te faz jogar no poço, assim, no poço e parece que não vai sair lá nunca mais. Eu abandonei. Eu disse, tu o quê? Eu abandonei. Eu disse, uma disciplina eletiva, tu abandonou. Ela abandonei. Minha gente, eu vou dar a regrinha aqui. Você que reprovou uma disciplina, certo? Você reprovou uma disciplina no semestre, aí no outro você vai pagar a disciplina, né, que você reprovou e mais as do outro semestre, né? Pronto, uma coisa que você vai amadurecer na sua vida. Não faça isso. Porque se você não estava aguentando 5, 6 é que você não vai aguentar, brother. Então você paga só 4. Entendeu? Não tenha medo de abandonar a disciplina. Verdade. Eu abandonei já também. Então daí eu não consegui pagar essa disciplina para querer muito. Quando eu vi o nome da pessoa, né? No semestre seguinte eu disse, não, vou pagar uma só para cumprir a tabela aqui que eu preciso cumprir, levando banho-maria, fazer como eu quero. Eu fiquei séria porque eu fiquei um pouco frustrada agora, pensando, meu Deus, eu já fiz isso. E fiz consciente que eu estava fazendo isso. E tá pensando que eu não fiz no mestrado também, não? Eu fiz doutorado. Eu abandonei a disciplina, eu só faltei dizer, não, é porque eu queria um professor com competência na disciplina. Gente, mas vocês têm que entender que isso faz parte do percurso formativo do ser humano. Você tem que avaliar riscos e você tem que fazer escolhas. Né? Não, mas no fim Exato, do curso, e você não pode furar o pneu do carro do professor. Não pode, não deve. Eu conto essa história aqui? Não. Uai. Não, deixa eu chegar no eu posso contar o nome. Eu vou contar. No 100º episódio, eu vou contar a história da furada do pneu do carro de um professor. Não, mas a gente tem que colocar. O 100º episódio nosso deve ser justamente esse, né? Nós fomos bons alunos, né? Nós fomos bons alunos. Nós somos exemplos, nós fomos exemplos. Hoje aqui é todo mundo professor. Eu sou treteiro, brother. Eu não sou exemplo pra ninguém. Eu sou treteiro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu maior medo é um dia meu orientador entrar numa live minha e pedir pra participar.
Vou entregar Pois todos é. os seus podres Ó, aqui. eu já tretei com a banca, eu já tretei com a coordenação. Eu sou treteiro, brother. Cara, eu acho que eu fui um péssimo aluno no final. No final, no doutorado ali, eu fui péssimo aluno. Péssimo. Não, pô, você não faz um time já, né? Porque... Não, mas eu fui muito ruim mesmo, assim. Já tava no momento que ninguém tava aguentando mais ninguém, sabe? Mas essa é uma coisa, assim, já que a gente tá meio, né, nessa... acho que diria assim, de espraiar. Vamos espraiar os assuntos, né? Que uma coisa que eu escutava e eu não acreditava, até que eu fui... até que eu, como professor, visualizei, vislumbrei isso, né? A história da bola quadrada, conta aí. Não, mas não foi bem uma bola quadrada. Na época que eu fazia ensino técnico e estava estagiando, o meu chefe dizia o seguinte, que ele não confiava em quem não bebia. Olha a história, né? Aí eu não bebia. E aí eu disse, pô, mas você vai ter que me explicar que história é essa de você não confiar em quem não bebe. Ele disse, não, é porque enquanto você está sóbrio, você fala o que lhe convém. Quando você está bêbado, você fala muito além do que lhe convém. E isso é um sinal de que eu posso confiar em você se eu lhe vi bêbado e você falar algumas coisas. E aí eu levei aquilo para minha vida, não comecei a beber naquela época, mas eu comecei a prestar atenção que os melhores profissionais que eu formava não eram os meus melhores alunos. E eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui em algum episódio anterior. Inclusive, algumas pessoas acham assim, pô, mas eles me criticam, né, quando eu digo uma coisa do tipo. E eu digo, mas olha só, vou pegar aqui. Eu tinha alunos que eles só tiravam nota 10 na minha disciplina. Só que esses caras, eles não eram normalmente contratados por empresas e acabavam indo, né, seguindo outro rumo, mas eles não iam para a empresa. Mas por quê? O que ele tinha? Qual era o problema dele? O cara que tira nota excelente o tempo todo, nessa pequena, eu vou falar igual a Carol, né, na minha bolha, normalmente não é o cara que que desenvolve as outras inteligências. Ele não tem, às vezes, uma inteligência emocional desenvolvida, ele não tem uma capacidade de se comunicar com as pessoas bem desenvolvida. Então, assim, os caras que era da base... Tu tá descrevendo um curso de medicina, é? Que hoje eu vim pra bagunçar. Eu não sei se eu deixo isso ou se eu tiro, mas... Você tira se você quiser, mas eu como a bronca. Porque médico nem é cientista, viu? Isso é verdade. Duas broncas. Não, mas isso é verdade. A gente sabe que não é, né? Não sei se o Diegão concorda também, né? Concorda, Diegão? Concordo. Concordo. Não, mas, olha, e aí você vai ver que muitos... E isso para o ensino técnico era uma coisa muito... muito recorrente. Você pegava o aluno, você tem um aluno esforçado, mas que não era aquele aluno, o bambambam, o CDF. O CDF ele ia para outra área, né? CDF na minha época, ó, CDF, hoje é o que? O nerd, né? Pessoal, esse podcast aqui, depois que o Francioli falou CDF, ele ficou preto e branco, viu? Relaxa aí. Mas é por aí. Então, assim, o cara que era bom, que ia para a indústria, que ia trabalhar, ele era um cara muito bom com relações interpessoais. E não era normalmente... Cara, mas olha, isso aí tem muito a ver com a forma como o RH seleciona as pessoas, né? Porque eles querem a ideia, desde que o Chiavenato começou, e aí eu vou falar do Chiavenato, porque o Chiavenato é a base da administração e não é lá muito bom, mas tudo bem, né? A ideia de... Eu tô treteiro hoje, né, Carol? Tô treteiro hoje. Eu tô achando que tá pesado aqui. Era falta de pausa, na próxima a gente constrói. Eu tretei pesado hoje, eu tô divertido. O que acontece? Essa ideia de formar colaboradores, que agora não é mais funcionário, né? Colaborador. Aí o que acontece? Eles querem formar outra palavrinha aí. Times. E querem pessoas que agreguem ao time, que tenham um perfil que torne o time mais cooperativo. Porque esse negócio de competir... de não sei o que, competição e pipipipopopó, é papinho bonito. Ninguém quer gente competitiva dentro do espaço de trabalho. Então, você que se formou nessa mentalidade de competitividade, você é o primeiro fudido. Então, vamos lá. O que acontece? O pessoal do RH quer isso, quer formar time, ele quer procurar pessoas que têm a ver
com o time que ele formou. Pessoas que agreguem também socialmente, para criar um espaço de trabalho mais aprazível, para que os trabalhadores se sintam com uma relação afetiva emocional melhor no ambiente de trabalho, para aumentar a produtividade, obviamente, né? E assim, até permanecer mais tempo nos espaços de trabalho. Entendeu? Isso não é por um acaso. Isso não acontece do nada, não brotou do chão, não é um acaso que o Francioli está dizendo, né? É uma consequência da forma como o RH está posto. E que, incrivelmente, é uma das formas, eu vou dizer positiva, porque eu não estou achando outro substantivo, que eu não acho positivo, mas mais positivo que o RH consegue trabalhar. E aí, impera-se o silêncio? Ninguém fala nada? Não, eu acho que de repente fez aquele momento de concentração para alguém responder. Vai, Diego, com suas palavras bonitas e filosóficas. Pô, não, eu só consigo pensar quando o Jefferson fala em RH, eu só consigo pensar em precarização, cara. Estão querendo que a gente trabalhe cada vez mais, ganhando cada vez menos, cara. Eu detesto... E de domingo! Eu detesto... Cara, não, é sério. Eu detesto... Eu não sou fã de esquerda, não sou fã dos estudos do Marx, não é a linha de pensamento que eu sigo. Mas se ele acertou na precarização, cara, ele acertou em cheio, assim. E aí, é isso que o Jefferson falou, cara. Eles querem um ambiente legal, bacana, porque, pô, tem como tu vir aí no sábado fazer um negocinho? Claro que tem, pô, você é gente boa. Tu não é meu chefe. Você, como é que é, né? Você é meu líder. Meu amigo. Você é meu amigo. Não, com certeza, quebra esse domingo. Não, domingo tô aí também. Entendeu? E aí você vai trabalhando cada vez mais sem perceber que você está entregando mais do que estão te pagando. E aí vai de encontro com esse cara que eu estou lendo. Eu li o livro do Byung-Chul Han, a Topologia do Presente, né? Byung-Chul Han, muito bom. Ou A Sociedade Sem Rituais, eu esqueci o nome agora do livro. Tem a ver com essa parte de rituais que eu sou bem fã. E o que eu percebo é isso, que os espaços de trabalho, eles vão sendo retirado a sua vocação para trabalho para que você não perceba que você está ali. Entendeu? Você pega, Diego, nesse teu exemplo, pô, aquele universo fictício do Google, né, do Meta agora, que é do Zuckerberg e tal, que a galera bota os brinquedos lá, bota os videogames no espaço de trabalho, né? Como se ali fosse um mundo encantado, ideal e idealizado do melhor espaço possível do trabalho, né? Mas existe a precarização, existe o que no universo dos jogos existe muito isso, inclusive nas grandes publishers de jogos, né? O que o pessoal vai chamar de um trabalho pesado, de você ter que fazer obrigatoriamente várias horas extras, né? E quem não aceita é colocado de lado nos projetos e os times ganham por projetos. Entendeu? Então, eles selecionam pelo pessoal que faz o que eles chamam de crunch, que é isso, é fazer muitas horas extras, né? Nesse espaço confortável, alegre, produzindo o jogo, que é o seu sonho, né? Então, eles usam de todo esse artifício justamente por quê? Por esse processo de precarização. Aí tá aí. A Activision Blizzard está sendo investigada pelo governo norte-americano de tanto caso de assédio moral e sexual dentro da empresa, né? A gente teve a empresa aí do Assassin's Creed, que está sendo investigada por crunch, né? Por jornadas extenuantes de trabalho. E não é que eles não pagam, eles pagam.
Só que se você não quer fazer, eles te tiram do time, eles te desligam. É uma coação. Eles exigem. É uma coação à produção. Exato. O Byung-Chul Han vai falar muito essa palavra, em coação. Coação da produção. Né? E nessa produtividade, que é... Eu vou parecer muito de esquerda. O pessoal que me conhece da anarquia vai ficar puto comigo. Tá tão bonito você de esquerda. Não, ele é anarquista. Não, mas eu tenho foto minha, cara. Abre-se um parênteses, uma digressão. Eu com roupa de militar, com uma tonfa que eu fazia de fuzil, com um bandeirão do Che Guevara atrás, que eu tinha aquela de quando tá ele e o Fidel entrando ali, acho que é na Baía dos Porcos, quando eles ganham. Eu tenho esse bandeirão guardado até hoje, tá no Rio de Janeiro. Um dia eu mostro para vocês. Mas aí, cara, eu acho que essa coação da produção, né, essa coação a produzir, você tem que entregar mais, você tem que entregar mais a tua revisão, e não tem razão para você não entregar mais, porque você tem as ferramentas todas para produzir mais. A internet está aqui, você tem o Sci-Hub, você tem isso. Você tem tudo para produzir mais. Então, produza mais, Katsu, né? E aí, na hora de pagar, bom, veja bem, a gente vai te pagar, mas será que é o que você quer? Será que você realmente quer entregar o teu tempo dessa maneira? E se você não quiser, por exemplo, né? Eu trabalho numa instituição e eu queria trabalhar só de noite, porque eu queria ficar de manhã e de tarde com meu filho. Só que a forma como está sendo organizados os currículos, e nada contra, eu até acho que está melhorando, mas de certa maneira não me deixa confortável trabalhar só à noite. E aí eu tenho que começar a trabalhar agora outros horários, né? Não que eu tenha, mas para mim, financeiramente, vai valer a pena trabalhar em outros horários, por causa de uma reorganização. Então eu acho isso. Eu acho que a gente está sendo coagido a produzir, a entregar, e o pior de tudo é que a gente, às vezes, nem está percebendo esse movimento. Porque é como se fosse um jogo, né? E você diz, bom, essas são as regras, deixa eu entrar nesse sistema e vamos embora. Entendeu? Vamos embora, não tem muito o que fazer. Né? Eu tenho pensado muito, eu tenho refletido muito. Então, antes de Franciele falar, acho que vai começar a rede de apoio, a gente não tá apoiando ninguém aqui, tá nem se apoiando no momento. Vocês estão percebendo que o negócio aqui ficou meio pesado, né? Tá difícil, não tá fácil para ninguém, mas pela nossa conversa, eu acho que sim, todo mundo tem a rede de apoio, por menor que seja, porque se for uma pessoa já tá valendo. Eu tenho e tive a minha família, né? Tanto parte de mãe quanto parte de pai, cada um do seu jeito, com o seu problema. Às vezes, no meio do caminho, alguém dava ruim, mas a gente se organizava. Não tenho bons amigos que trouxe da universidade, tem uns que eu prefiro esquecer, que foram os meus colegas de classe, e outros eu trago para a vida mesmo. De classe, você está falando de não colegas de classe, colegas da mesma sala de aula, né? Colegas de sala de aula. Colega de classe, de profissão, de tudo. Não quero junto de mim. Gente, como já está falando, a competitividade. Caramba, não precisa derrubar nem puxar meu tapete. A gente tá ali, assim, na minha cabeça, sei que a gente não tava no mesmo barco, mas a gente tava ali para se formar junto, ou tentar pelo menos. Era uma coisa de tomar só para si, é meu. Mudou em quê? Tá todo mundo aí, até onde eu sei, no mesmo lugar, procurando emprego. Ninguém, sabe? Ou tá estudando para um concurso, ou já passou, mas assim, o foco era o diploma. Depois do diploma, cada um por si, Deus por todos. Mas eu tenho colegas de classe, de classe trabalhista, de classe de sala de aula, que eu não quero contato. Já encontrei? Já encontrei. Tive que passar um tempo? Já. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, o necessário e acabou. Não dá. Sabe aquelas pessoas que destroem qualquer possibilidade de você achar que tem uma segunda chance? São essas pessoas que eu conheci dentro da universidade. Deixa eu fazer só um arremate aqui, que é pra gente não achar que tá perdido, né? E de repente pá. Quando a gente fala em rede de apoio, né, a gente fala apoio de quê, né?
Primeiro assim, apoio de quê? Todo mundo hoje precisa de apoio, por mais que acredite que não, para as atividades que desenvolve. Quando a gente falou aí e fez toda essa elucubração e que chegou num determinado ponto, dizer assim, olha, tudo isso nos levou a uma situação que está relacionado à precarização, né, de tudo, de todas das relações de trabalho, né, das relações de estudo, e das relações de estudo que envolvem aí o aluno que está no ensino fundamental, básico, o técnico, o tecnológico, o ensino superior, né, de uma forma geral, das pós-graduações. Você tem uma precarização de tudo. Algumas coisas melhoram aqui, outras pioram substancialmente. E essa precarização que nos faz acreditar que o ruim é bom, é o que tem para hoje, a gente tem que lidar com isso, isso vai desgastando a gente de uma forma muito acentuada. Então, normalmente, quando você termina um processo, seja ele, né, dentro da academia, seja no mercado de trabalho, você está extremamente desgastado. E desgastado física e psicologicamente. E aí é onde entra essa questão, rede de apoio. E a rede de apoio ele pode acontecer em qualquer lugar, em todos os ambientes. Ela, evidentemente, precisa começar na família, né? Mas nem sempre a gente tem na família, nem todas as pessoas têm a sorte de ter na família a base desse grupo de apoio. E aí é onde a gente realmente precisa encontrar nos nossos colegas de classe, né, nos amigos e de outras situações, essa rede de apoio. Mas não é fácil fazê-lo também, porque muitas pessoas confundem rede de apoio com terapia. E aí acaba entrando muito a questão do pessoal da psicologia, da psiquiatria, que diz, né, que, olha, eu estou fazendo tal coisa aqui, mas você não se meta a fazer o que não é da sua alçada. Né? E eles falam, lógico, com muita propriedade. Às vezes a gente começa a desenvolver alguma atividade achando que aquilo vai ser terapêutico, mas a gente não tem acompanhamento terapêutico. Eu acho que, não sei se agora a gente... Eu acho que é isso que você falou, Francioli. Eu acompanho alguns psicólogos no Instagram, e aí existem atividades que são terapêuticas, mas não é terapia. Então, por exemplo, para mim, aqui, estar conversando com vocês é terapêutico, né? Eu venho aqui, acabei de ler um livro, tô feliz, discuto com outras pessoas que eu tenho como eu posso dizer, eu tenho um respeito intelectual, ou seja, eu sei que eu posso expor as minhas ideias de maneira respeitosa, sei que seja lá o que for que eu vá falar, claro que não seja nada absurdo e agressivo, as pessoas do outro lado, ou seja, os meus colegas aqui estão dispostos a ouvir sem se escandalizar e depois a gente poder manter um diálogo. Então, para mim é terapêutico, mas isso não é terapia. Então, eu acho que a rede de apoio, ela é terapêutica, mas ela não é uma terapia. Isso eu acho que esses dois conceitos para mim ficou claro hoje que eu vi isso. E aí, disso tudo que eu tenho dito, né, de precarização e tal, o ponto que eu queria chegar, obviamente eu me alonguei demais, a percepção que eu tive, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, é que é importante que você tenha com quem conversar, que sejam pessoas da área, mas não da área que eu digo assim, que seja, por exemplo, do meio acadêmico, mas que não seja do mesmo local de trabalho. Porque o viés de confirmação é muito grande. Eu na condição de já ter terminado o doutorado, ter terminado o pós-doutorado, eu tive a oportunidade agora de estar mais no processo de mentor, não vou dizer um orientador, de um mentor, de um sábio, do que de um colega de trabalho. E aí eu vejo muita gente chegando para mim, Diego, me dá uma ajuda aqui, eu estou meio perdido, chegando com as mesmas aflições que eu tinha durante o doutorado, só que o meu problema é que na época que eu estava com essas aflições, eu conversava com outras pessoas que também tinham as mesmas aflições, então era uma retroalimentação de negatividade. E
O que eu tenho feito é o oposto. As pessoas chegam para mim, quando, por exemplo, eu dei aula de estatística de planejamento em 2018, e o pessoal chegava, pô, meu orientador não está aceitando. Eu falo, calma, relaxa, você vai pegar, você vai fazer isso, isso e isso. Se der certo, beleza. Se não der certo, você vai fazer isso e vai estar tudo bem. Não precisa ficar desesperado. Só que na época que eu tava lá, não. Eu tava desesperado e alguém assim, porra, tu tá maluco, não sei o que e tal. E era mais desespero. E de repente eu tava no fundo do poço. Eu falo, cara, como eu saio daqui? Porra, não sai. Essa é a parada. Então, a minha dica é que você procure pessoas que já passaram por aquilo. Não por pessoas que estão em imersão com você. Entendeu? Por exemplo, minha mãe e meu pai me davam muito apoio, mas as minhas aflições acadêmicas, eu não podia conversar com eles, não tinha um retorno. Meu pai falava, vai lá, você está precisando de ajuda, se você não conseguir dirigir essa semana, está passando mal, eu te levo, não sei o quê. Ótimo, eu tive todo esse suporte, mas era um suporte estrutural, não era um suporte do tipo... falar, putz, esse experimento aqui eu não estou afim de fazer, eu não acho que é por aqui, não consigo conversar com a minha orientadora e de alguém falar assim, não, preste atenção, a ideia é essa. Então eu acho que a minha sugestão é essa, que você busque alguém que possa ser um mentor para você, né? Porque se você ficar só dentro daquele mesmo grupo, você provavelmente vai ter os viés de confirmação, né? Aquela bolha, ela se retroalimenta. Então era isso que eu tinha para falar. Deixa eu só... Eu lembrei aqui de um TED Talk que eu assisti essa semana, semana passada, aliás, que eu achei fantástico. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome da pesquisadora aqui. Enquanto você lhe procura, eu vou dizer, né? Sou fã da calmaria de Diego, velho. Muito fã, bicho. Muito fã. E é muito, muito verdade o que ele disse no quesito. E procure outras pessoas, porque as lamentações serão diferentes. Você vai ter outra visão. Você vai ver que seu problema às vezes nem é tão grande comparado a outra pessoa. E você vai tender a querer, pelo menos no meu caso, né? A gente fala por mim. A querer positivar aquela pessoa, né? E positivando aquela pessoa, você vai se positivar também. Porque você vai falar, poxa, eu consigo. Não estou dizendo que você vai se apegar a esse circo dos horrores e achar que tá tudo bem. Não, mas eu estou falando que é a questão de respirar, né? Ir para outros lugares, a gente tem um pacto, né? Que quando a gente sair, a gente pode falar mal do nosso orientador, mas quem vem de fora não pode falar mal dele. Não convive com ele, então não pode falar mal dele. E a outra coisa, quando a gente sai pra curtir, pra tirar onda, pra beber, sei lá, eu não bebo, tá, gente? Mas eu acompanho meus amigos pra comer, pra qualquer coisa que a gente faça, a gente não vai falar das coisas ruins. A gente vai falar de qualquer outra coisa, menos das coisas ruins que a gente tá vendo no laboratório. E isso tem ajudado bastante, tem ajudado monstruosamente para que a gente possa melhorar, para que a gente possa dar aquele up, porque se a gente ficar nessa roda de samsara o tempo todo, nada vai melhorar pra ninguém, bicho. Pra ninguém. E é muito disso. Eu encontrei aqui, é um TED Talk, Things About a PhD Nobody Told You About, com a doutora Laura Valadez Martinez. Então são coisas sobre o doutorado que ninguém conta pra você. Então, normalmente as pessoas não vão contar para você como é difícil fazer o doutorado, quais são as pressões que você vai ter, né? Eu acho que, eu concordo contigo, Carol, a gente precisa ter um momento para falar, mesmo entre a equipe, né? Normalmente os doutorandos, mestrandos, os bolsistas do laboratório que você faz parte, é bom ter um momento para falar de outros assuntos, mas também eu particularmente, eu cheguei a conversar já com o meu orientador, essa falta que eu tenho também de falar sobre os assuntos relacionados. Porque é uma coisa que nesse TED Talk a doutora Laura fala, e aí eu vou estender um pouquinho, não somente ao doutorado, mas a pós-graduação. É um processo solitário. Você pode estar trabalhando num laboratório lá com 200 pessoas, mas ele é um processo solitário porque é o teu projeto. E normalmente, e aí eu falo pela minha experiência de ver com outros colegas que estão ali, as pessoas não têm o costume de falar sobre seus projetos.
elas não têm o costume de chegar assim e conversar com os outros colegas do laboratório sobre o seu projeto e dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas não está dando certo. Isso dentro do espaço que eu convivo, né? Se pegar aqui também alunos da graduação, ou mesmo no ensino técnico, quando eu dava aula, mesmo quando a gente tinha um grupo grande de pessoas, eles não tinham o costume de sentar e dizer, olha, eu estou fazendo isso, o resultado é esse, eu estou com dificuldade nisso. Então, acabava ficando uma coisa muito realmente solitária entre você e o teu orientador, né? Independente desse nível. Então, isso para mim já é um problema. Quando você não tem, dentro da própria equipe, a possibilidade, ou você não é incentivado, acho que nesse caso não é nem incentivado, tem que ser obrigado a falar sobre, você já começa a se frustrar pelo do trabalho que você está desenvolvendo. E aí quando você, que acontece muito, né, se reúne com os teus amigos e só fala de problema em relação àquilo, aí faz o que o Diego falou, né? Você retroalimenta o problema, você não consegue encontrar a solução. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer logo lá no início, mas eu acho que ela ficou melhor agora para esse momento. Eu queria ver a opinião de vocês três. Uma orientação amiga, próxima, ela tende a gerar resultados mais eficientes, porque você sabe que tem orientações que são... Você tem o teu orientador, né, seja do TCC, da dissertação, da tese, que é muito distante. Você diz, eu nunca saí com meu orientador para comer, nunca saí com meu orientador para tomar uma cerveja. Não é porque nem todo mundo bebe, né, Jefferson? Mas Tá errado. Assim, mas vocês acham que essa proximidade, né, uma orientação amiga, onde você cria uma relação de amizade, ela tende a gerar resultados mais eficientes no resultado final, trabalho final? Depende. Assim, meu professor tem seus problemas com qualquer orientador. Já falei aqui, eu tenho minha visão dele, tem momentos que eu tenho muito orgulho dele, tem momentos que eu quero tacar o pau nele. Mas a gente tem um diálogo, a gente tem um bom diálogo. A gente já saiu do grupo inteiro para beber com o professor, para sair para restaurante, para jantar com o professor. Tem aquela amizade toda tarde, toda santa tarde, antes da pandemia. Nós tomávamos café. Todo mundo que tivesse do grupo ia para a salinha da gente, se reunir porque era a hora do orientador passar e tomar café. Então, a gente ficava horas papeando, conversando. E eu vejo positivo, porque, pelo menos o meu orientador, né, ele tem uma questão do grupo que eu gosto bastante. Diferente de você, Francioli, nós não vivemos um momento solitário no grupo da gente. O nosso professor quer que saibamos um pouco de cada projeto, sabe? Para que a gente possa ter a capacidade de opinar. Ele diz, olha, meus alunos podem não saber muito de uma coisa só, mas eles sabem um pouco de cada coisa que eu pesquiso. Então, eu consigo conversar com a minha amiga, né, que tá lá, com minhas amigas que estão lá, sobre o projeto delas, dar ideia, elas trocarem comigo algumas coisas, darem sugestão. E, tipo, a questão de, olha, desliga minha reação aí, que é pra só acontecer isso, vê a cor que ficou, o que é que tu acha. A gente tem realmente essa troca muito saudável, a gente não tem medo de conversar pelo menos no meu grupo, de conversar com os nossos colegas, e eu sei exatamente o que todo mundo faz no meu grupo. Todo mundo sabe o que todo mundo faz lá dentro. Ninguém passa ileso, porque toda reunião de grupo semanal, meu professor faz questão que algum de nós apresente sobre o tema ou sobre o que está evoluindo. E é muito legal porque a gente vai construindo, porque é muito mais fácil você dar pitaco dos outros do que do seu, né? Parece que é lindo, você já vai certo lá, já viu o problema, tu não viu, sabe? É muito tranquilo. Então, eu acho isso muito bacana, essa confiança, essa rede de apoio que ele mesmo cria dentro do próprio grupo, sabe? E a questão burocrática dele é o que faz a gente ficar tudo louco. Mas a gente entende que, dentre todos os ruins, ele foi uma opção assertiva. Não vou esculhambar o senhor, tá? Ele é o menos pior. Mas assim... É competente, né? É competente, justamente. Ele tem competência para o que ele está fazendo. Então já é um grande passo, né? Mas assim, a questão de orientar, e daí quando ele está na sacada, professor, pelo amor de Deus, eu digo assim, professor, estou desesperada, não sei mais o que fazer. E choro todas as minhas pitangas, e ele fica assim, quando ele não dorme, né? O senhor tá dormindo, né? Ele, não, tô pensando. E de fato ele está pensando. Mas ele dormiu também, tá? Que fique claro. E daí ele fala, né? Ele dá as ideias dele, às vezes aí são ideias muito boas, às vezes são ideias que eu já fiz e não deu certo, e daí ele faz, vamos pensar, e me coloca para ler 10 artigos enquanto ele pensa.
Mas é uma tática, eu acho que é tática de orientador, né? Ele tá bolando ali o que é que ele vai fazer para ajudar, mas enquanto isso eu vou ajudá-lo também lendo artigo. Mas eu acho que, paralelo a isso, tem um outro grupo muito grande, que é uma competitividade dentro do grupo. Não, fulano produz mais, fulano publica mais, fulano faz mais síntese. E não é saudável, porque ninguém sabe o que o outro faz, porque tem medo que jogue fora, que desligue reação, que desligue reator. E eu vejo o quanto é doentio. Tipo, não acho que vale a pena. Fala, Diego. A minha percepção é de que quando você tem um grupo aberto e colaborativo, inclusive tem um livro que fala sobre a época dos cafés parisienses, onde os intelectuais se encontravam, iam conversando sobre assuntos diversos e iam surgindo várias ideias que foram importantes aí. Eu acho que quando você tem um grupo que é aberto e troca, onde todo mundo sabe um pouco de tudo, as tensões são diminuídas. E aí essa questão que você falou da jornada ser solitária, ela é amenizada. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava no mestrado, tinha um amigo meu que estava fazendo doutorado e assim, tinha umas amostras que chegavam, assim, que ele trabalhou com petróleo, inclusive, hoje eu posso falar que ele me cedeu as bactérias dele para fazer o mestrado, senão não ia ter mestrado. E aí, era tanto trabalho que, assim, sexta-feira, todo mundo parava o que estava fazendo e todo mundo, assim, uns 5, 6 pessoas iam ajudar o doutorado dele, do Urish. E era irado isso, porque eu sabia o que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando com bactérias isoladas de petróleo para poder fazer remediação, né? E aí todo mundo sabia os procedimentos e todo mundo ia fazendo lá, cada um na bancadinha ali, e a gente conversando e trocando. E existia uma rede de apoio, sabe? Existia uma rede de apoio. Já em outro momento, eu experimentei a viagem solitária na retroalimentação da negatividade, entendeu? E aí eu percebi que estava sendo extremamente prejudicado, eu estava sendo prejudicado e eu estava tendo muito prejuízo quando eu me peguei um dia que eu fui para o laboratório e eu fiquei o dia inteiro, quando chegava a pessoa tomando um cafezinho, conversando, tomando cafezinho, conversando, tomando cafezinho, e eu fui para lá só para tomar cafezinho e não fiz absolutamente nada. Fiquei conversando na retroalimentação com pessoa, falei, cara, não fiz nada. Eu vim para cá e o que eu fiz? Eu joguei meu tempo fora. Tudo bem, né? Eu precisava de terapia, não fiz terapia e achei que aquilo era terapêutico. Aí esse era o problema. Não foi nem terapêutico, nem foi terapia. Entendeu? Aí não me ajudou nada. Mas me fez perceber que eu estava numa espiral de negatividade. Tá? Tiveram outros problemas no percurso aí, mas é isso. Eu acho que ter essa noção foi importante. E aí entra aquilo que eu falei de maturidade. Eu não tinha maturidade na época para entender o que eu estava fazendo. Fui perceber depois. Então, a minha calmaria, Carol, custou caro, entendeu? Custou caro. Pelo menos 2 anos no meu doutorado. Mas é a vida. Mas, Diegão, mas responda aí a pergunta. Essa questão da amizade, da proximidade com o orientador ou a orientadora, ele facilita o processo? Eu vou seguir a relatora, depende. Por quê? Aí vai depender muito da maturidade dos dois, do aluno e do orientador. Tá? Por exemplo, no meu caso, eu tinha uma relação maravilhosa com as minhas orientadoras, mas na minha percepção eu não tinha maturidade para estar naquele momento fazendo um doutorado. Teve muita coisa ao mesmo tempo, mas é isso. Me faltou um pouquinho dessa inteligência emocional para poder separar os pingos nos is, né? Separar as coisas. Tiveram eventos externos também que mexeram com a força, né? E desbalanceou ali a nossa tropa. Mas foi isso. E eu acho que depende. Eu acho o seguinte, hoje se eu fosse ser taxativo, eu acho que um orientador que é amigo, mas ele é honesto,
ele é honesto no sentido de que ele cobra e tal, e deixa tudo bem claro, seriam os melhores dos mundos. O problema é se o aluno não tem maturidade, porque aí ele vê a cobrança como uma coisa, como eu posso dizer, ele vê de maneira imperativa, né, de forma agressiva, e não vê que se você não tiver um direcionamento, é ruim. E aí eu vejo os mundos, pessoas que reclamam que não tem orientação nenhuma, e pessoas que reclamam que o orientador está sempre ali olhando, né? Então o que você quer, meu filho? Sabe? Liberdade demais, né? Até samba, né? Eu não sei o que fazer com essa tal liberdade. Eu acho que é por aí. Se você deixar livre demais, então aquele orientador amigão demais, não, beleza, tranquilo, para não tomar cerveja, para não sei o quê. Não, mas lê aqui o trabalho, não, beleza, tranquilo, para tomar cerveja, não sei o quê. Mas você já leu? Não, tranquilo, para beleza, tomar cerveja. Tu vai ficar agoniado, porque, pô, cadê o meu feedback? Né? E se você só tem aquele orientador que, assim, prezado, discente, seu relatório deveria ter sido entregue semana passada, por favor, encaminhar em anexo essa resposta, aguardando até sexta-feira, meia-noite, obrigado, também fica estéril demais. Né? Positividade! Energia, felicidade, não tem aqui hoje. Não tem aqui. Seguinte, vamos lá. Eu consegui fazer os 3 rir, pessoal, viu? Tá todo mundo rindo agora. Eu espero que vocês também estejam rindo. Foi uma boa piada, porque afinal, né, alguém tem que fazer essa piada. Então, o que acontece? Eu tive um orientador na graduação, que eu escolhi o orientador, incrível. Eu olhei, eu tinha uns trabalhos para fazer. E na história a gente tem um percurso que é basicamente o quê? Você só pode publicar até em evento se você tiver um orientador. Tem que ter um orientador ou orientadora. Você não publica só. Né? Se isso você é graduando. Aí eu olhei pro Fábio José, que eu escolhi para ser meu orientador. Fábio, tu vai me orientar. Ele, Jefferson, eu não entendo nada do que tu faz. Eu olhei para ele, eu só preciso do teu nome, Fábio. Confia, pai. Confia, pai. É verdade esse bilhete. Né? E eu acochei fazendo minhas publicações lá e tudo mais. Eu sempre escrevia, passava para o Fábio fazia alguma consideração, eu ajustava ou não, né? E publicava. Questão de confiança, questão de coleguismo. A gente tinha uma ótima relação, inclusive. Né? Aí, no mestrado, né, na minha segunda graduação, eu não tive orientação de ninguém. Aí, no mestrado, até porque não cheguei na época de ter orientação de alguém. No mestrado, minha orientadora era uma professora que eu admiro muito, a professora Zuleide Queiroz, né? Uma professora que eu sempre admirei e tal, e eu sou muito aberto, assim, ó. Eu faço, tenho um jeito muito sistemático de fazer as coisas. Eu não perco prazo, eu entrego, mas não se preocupe não, vai chegar. Marque o dia, a hora que chega. Não me perturbe. Eu não quero perturbação. Certo? Eu preparo muito, organizo muito. Tipo, eu escrevi meu material de qualificação faltando 10 dias. E eu escrevi quase 150 páginas. Eu tinha tudo preparado, eu fui preparando, eu tenho que ler isso, eu vou fichar isso, organizo aqui. Eu tenho todo um método, uma sistemática para fazer as coisas. Me empresta um pouquinho dessa capacidade. Eu passo 3 meses sem fazer nada, vou ler esse artigo hoje, vou fichar, guardei. Vou ler esse outro artigo amanhã, vou fichar, guardei. Li esse artigo aqui, nem deveria ter lido essa bosta. E assim vai, aí pronto, já tenho o material que eu vou precisar. Agora eu vou sistematizar, vou coletar esses dados aqui. Agora, hoje eu vou tirar uns 3, 4 dias para conversar com algumas pessoas sobre esses assuntos para ver se o que eu estou entendendo é o que eu estou entendendo mesmo. E aí vai. Pronto. Tá tudo fechado? Tá. Nada vai me atrapalhar? Não tenho mais dúvidas no que vou fazer? Aí eu começo a escrever. Né? É 10, 15 páginas por dia e aí eu entrego. Né? Minha orientadora, ela entendeu super e tal. Né? E eu cheguei junto, tudo que eu disse que entregar, eu entreguei. Na data que era para entregar, pronto, e acabou-se. Né? E aí o que acontece? No doutorado,
Eu tive um primeiro orientador, foi uma péssima experiência, né? E a minha atual orientadora foi colega de sala da minha antiga orientadora, ou seja, ela é ótima, porque não dá para ser colega de Zuleide e não ser uma pessoa ótima, né? Que é a professora Bernadette Souza Porto. E a Bernadette também, ela tem 2 meses que eu não mandei e-mail para ela. Ela veio falar comigo hoje que eu tive um artigo aprovado. Ela veio, ei Jefferson, toma meus dados aí para botar no artigo. Né? Que eu tinha que botar os dados dela como minha orientadora e tal. E eu sou assim, eu sou muito produtivista. Né? Eu produzo muito, é porque eu gosto de escrever, eu preparo as coisas. Quando eu estou preparando, eu disse, deixa eu juntar isso aqui com isso aqui com isso aqui, é um artigo, olha. Deixa eu logo fazer. Eu mando para a orientadora, ela manda aqui de volta, a gente fica nessa. Ela, tu vai fazer tua tese, né? Eu depois. Pronto, só precisa dizer uma vez. Depois eu vejo isso. Tenho tempo. Tanto que tá com 1 ano que eu comecei a escrever minha segunda tese e eu tô com um relatório de pesquisa do final já. Sim, eu sou a pessoa que faz o relatório de pesquisa. Ainda tem isso, né? A pessoa doente, sistemática. Tem ali 40 páginas do relatório de pesquisa que eu escrevi antes de começar a escrever a parte final da tese, o último capítulo. Né? E é no confia, pai, que vai dar certo. Porque o movimento é o seguinte, né? Eu sou um cara que eu sei que eu tô num lugar que tem um monte de gente que não me quer lá. Então, o cara tem que ser produtivista e tem que botar para cima e tem que encarar. Porque eu vejo na academia um elitismo muito grande, né? E o que acontece? Eu não me dou bem com gente elitista. Eu já disse a professora, você é um privilegiado que está aqui. Acorda. Dentro da sala, assim, no meio da aula. E todo mundo sabe que eu sou assim. Aí o pessoal não consegue me peitar porque eu publico, porque eu faço e aconteço. Mas isso é a minha experiência. Eu sou atrevido. Eu sou o mais atrevido que eu posso ser, mas eu tenho limite também, né? Então, meu funcionamento é assim. Como minha primeira orientadora era muito minha amiga, ela me entendia, ela apostou em mim, deu tudo certo, perfeito. Minha segunda orientadora, né? Na verdade, minha quarta orientadora, na verdade, né? Ela também está confiando, está dando certo, eu estou entregando bem mais do que o que ela esperava, né? E o negócio vai assim. No doutorado eu estou tendo uma oportunidade que é a primeira vez que eu estudo sem trabalhar. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? Então eu estou aproveitando para publicar, para fazer currículo, para conhecer, infelizmente por causa da pandemia não estou podendo viajar, mas conhecer pessoal em congresso, né? Fazer uma rede de contatos, que é sempre interessante, né? E para participar do máximo possível de coisas, né? Para criar mesmo uma vida e um cotidiano acadêmico. Mas eu tive essa oportunidade, esse privilégio agora. Gostaria de ter tido antes? Sim. No meu tempo na história, o professor dizia claramente que não ia ensinar a gente porque não queria criar cobra para comer cobra. Como a gente diz aqui no Ceará. Ele não ia te formar o melhor possível dentro do processo educacional, porque você ia competir com ele, que era um professor substituto. Ele não ia criar cobra para comer cobra. É isso que significa. A porra de um imaturo. Mais um, né? Mais um. Aí. E você é demonstração de maturidade. Sabe o seu lugar no mundo, sabe o que tem que fazer e faz. Eu queria esse nível. A gente faz o que dá, né? Aí, aquele negócio, faz o que dá e bota pra cima. O movimento é esse. Acho que a gente escolheu errado, Francione. Eu sou atrevido. Rapaz, eu escrevo 15 páginas em 3 meses. É nóis. Tô aí. Mas a área de vocês é diferente da minha. Vocês não vão fazer... Se você chegar com uma tese de 300 páginas, teu orientador vai te bater, com razão. Minha obrigação é pelo menos 300 páginas. Ai, égua. Nem leio. Entendeu? Com 4 fases de pesquisa. Né? Eu tô fazendo isso em 1 ano. Então, aí entra aqui as diferenças diárias, né? Que são para mim, hoje, eu vejo que são bem nítidas, né? Eu lembro na época que eu estava fazendo doutorado,
A época de laboratório minha, microbiologia, era um dia preparando o meio de cultura, só mexendo com vidro, pesando tudo. No dia seguinte, crescendo o micro-organismo. No terceiro dia, inoculando. No quarto, fazendo experimento. Se deu errado, volta. E às vezes tem que esperar uma cara. Não, os meus micro-organismos eram de 7 dias, 14 e 28 dias. Então eu fiz hoje, só daqui a 28 dias eu vou saber. E se deu ruim? Se deu ruim? Eu vou tirar as amostras para enviar. Faz de novo, então 3, 4 meses embora. E você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. E assim, é altamente frustrante. Eu não sei, Francioli e Carol vão ter essa mesma percepção, mas se a gente pensar o cérebro humano, a recompensa, os resultados são recompensadores. Quando tu faz um experimento que tu vê um resultado legal, cara, aquilo te dá um prrrá, você fala, porra, tô no caminho certo. Maluco, 4 meses, via um resultado do laboratório e jogava na planilha. Nada. 4 meses, você olha assim, o que eu fiz? Janeiro, fevereiro, março e abril. Um vazio. Você ficou sentado. Tem que ter uma persistência muito grande. E era isso que eu não tive. Eu não tive ninguém para dizer assim, não, cara, vai dar certo. E eu fui um aluno diferente, por quê? Porque se você pegar o meu currículo Lattes, a cada 6, 7 meses era um projeto diferente, cara, na graduação. Eu não fui aquela pessoa que trabalhou com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, flotação no PIBIC e foi até o doutorado em flotação. Cara, era um projeto a cada 7 meses que eu fazia. Não, cara, meu ex-orientador, ele falou muito mal disso de mim, tá ligado? Tu quer pesquisar o quê? Porque aqui eu tô vendo no teu lado, tu pesquisa isso, aquilo outro. Eu disse, não, brother, eu faço ciência. Então, isso eu acho positivo, mas carrega um custo muito grande que, cara, eu tava sempre começando os projetos do zero, bicho. E aí, tudo que tinha que dar errado, obviamente dá errado com quem tá começando agora. Sim. Principalmente parte experimental. Pô, vai instalar equipamento, não funciona. Cara, era 3 meses para botar equipamento para funcionar. Sabe? Calibrar lá um fotômetro. Porra, bicho, e não foi. Então, assim, a minha história de vida, ela, nesse sentido, ela me custou muito caro. Inclusive, na época do doutorado, como eu sempre tive essa queda por filosofia e estudo, antropologia, ser bem mais preciso, eu fiquei, desses anos que eu perdi aí no doutorado, eu fiquei uns 3 meses namorando um doutorado em antropologia biológica, assim, mudar de área completamente. Mas, brother, só não gosto de antropologia quem não conhece, desculpa. Não, sim, mas você entendeu qual era a minha ansiedade, né? Era tal que eu vislumbrava a possibilidade de mudar de área completa, assim, de pegar a minha vida e falar assim, não, eu fiz toda a minha história de vida para a parte de biotecnologia, pum, zera tudo, começa por aqui. Vai para antropologia, aí era embaçado. São escolhas que nós não podemos ter porque nós somos pessoas precarizadas, né? Aí hoje, aí o lado bom, né? Deixa eu falar para os meus amigos. O lado bom de quando você termina essa caminhada toda é que agora eu posso ler o que eu quiser sem culpa. Porque quando você está no doutorado, mestrado, e você lê alguma coisa que é de fora, pô, vou ler um livro aqui, uma história e tal, você sente uma culpa, né? Que você fala assim, nossa, mas eu podia estar lendo um artigo agora, né? Podia tá escrevendo um parágrafozinho aqui da minha revisão, né? Nossa, e aquele gráfico podia tá analisando os resultadinhos aqui, né? A gente carrega uma culpa muito grande nesse sentido, né? De que você e a nossa área, a área, deixa eu botar tecnológica, que exige muito tempo de laboratório, que é um tempo que você não está estudando. Cara, quantas vezes eu ficava de 8 às 5 no laboratório, chegava em casa, tomava um banho, jantava, aí que eu ia ler os artigos. Então, assim, é uma exigência muito grande da gente. Tá? Mas é isso que eu tinha para falar, meus amigos. Eu acho que a gente já chorou várias pitangas e a gente vai consolar e positivar muita gente, né, nesse episódio de hoje. Eu, particularmente, acredito que vai dar certo, velho. Vai dar certo. A gente vai se lascar no caminho? Vai
Mas vai dar certo. Essa é a mensagem de hoje. Tudo que a gente conversou aqui, em detrimento aqui, persista. Vai chegar lá. Não mate ninguém. Faça terapia antes. Veja sua rede de apoio. Veja algumas dicas que a gente soltou aqui no dia de hoje. Não sei se hoje a gente vai deixar alguma coisa na descrição. Geralmente Jefferson que tem essa mente. É Diego que deixa essa mente mais brilhante. Eu zero, né? Sempre vocês já viram que é mais... Sou mais falante do que deixar algum... Eu vou deixar uma dica aqui. Quando você for furar o pneu de alguém, você tira um quadrado. Porque se você furar, remenda. Episódio 100 eu conto essa história. Vamos todos contar histórias assim. Eu espero que não, porque a minha história precisa prescrever. Não, mas tem dica sim, tem o TED Talk. Não, mas vocês já perceberam que depois de um tempo a gente sempre grava um episódio assim, batendo papo, que vale a pena? Esse é o segundo que a gente faz isso, que vale muito a pena. E é muito gostoso de fazer, sem pauta, na loucura. Que eu acho que vale a pena a gente fazer isso a cada 20, 30 episódios, soltar uma bomba aqui no meio, que a gente fez hoje, e conversar sobre, de forma natural. Acho que sensibiliza tanto quem passou, nós, com quem ainda vai passar. Vocês, ou não sei. Né? Espero que não. Mas... né? Eu espero que todo mundo fique sensibilizado aí, né? Porque é cada história... Ouça esse episódio, mande pro coleguinha. Não fique triste sozinho, não fique triste sozinha. Isso. Compartilhe esse bando de gatilho que a gente deu aqui hoje. E manda mensagem pra gente, vamos trocar ideia, né? Já que se você não tem um grupo de apoio próximo, né? Uma rede de apoio, para não ficar nessa retroalimentação de negatividade. Eu gostei desse termo do cunhado aí pelo Diegão. Então, manda mensagem pra gente. A gente gosta de receber mensagem lá nas nossas redes sociais. É sempre importante a gente saber o que vocês pensam, dizer, esse podcast é uma droga, vocês não falam nada com nada, ou que legal, né? E assim, eu vou colocar novamente aqui no final, porque nós temos, faz 2 episódios, acho que no episódio 52, não, acho que foi no 52, que a gente anunciou que uma de nossas ouvintes ganhou um prêmio. A nossa ouvinte ainda não reclamou o prêmio dela, viu? A ouvinte pode mandar ainda pra não mim, reclamou. viu? Antes dela eu já escutei. Se você não reclamar o prêmio até os 55, a gente vai vender o prêmio e tomar de cerveja. Então, se eu fosse você, eu reclamaria seu prêmio. É isso aí. A gente manda um suco de caju de caixinha pra Carol. Não. Nem gosto de caju. E vou te falar que eu quase fiz esse episódio bebendo cerveja porque eu comprei em promoção e tá pra vencer. Você tá errado, você não tomou porque não quis. Botava na xícara e tudo certo. Pessoal, então vamos encerrar esse episódio aqui porque a minha pizza tá esfriando, tá? E aí vai ter link na descrição sim do TED Talk da doutora Laura. Que é muito interessante, importante dar uma observada. Agradecer a todos pela participação e até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.